Você pensa em fazer algum material sobre família? Alguém já te pediu pra, por exemplo, escrever um livro sobre família? Olha, nós chegamos a falar sobre um terceiro livro, que eu tenho os 2 livros, né, que é o Catador de Sonho e o Poder da Positividade. Sim. Nós já conversamos, inclusive, com o nosso time, com o Rafael, com todo o pessoal da IMA, para fazer um livro sobre sucessão familiar, né, que nós fizemos uma sucessão super leve. Tá. Ela já acontece. E família, não, cara, mas eu adoraria, porque assim, eu sou família de ponta a ponta, e eu acho que a família é base de tudo, e se você se acertar na família, é o meu exemplo, é o seu exemplo. Você também pode fazer um livro desse. Sim. Talvez eu tenha um pouco mais de idade, então por consequência, mais quilômetro rodado, eu tenha mais coisa para pôr no livro que você, por conta do Sim. tamanho da família. Sim. E do tempo que eu já tô por aqui. Porque eu tô na linha de frente da minha família desde pequenininho, desde os 8 anos. Sim. Então, mesmo sendo o mais novo de 8 irmãos. Então, você não é a idade, é onde é que você se posiciona na família para cuidar deles, uns Sim. cuidar dos outros. Então, eu tenho vontade, e foi até bom toque, pode ser até que a gente pense sobre isso, Cara, por quê? de fazer alguma coisa com referente à família, porque essa é a minha história. A minha história todinha tem a ver com o laço familiar, com a força, com a energia, com a base de família. É desta base, inclusive quando eu fui trabalhar, eu fui educado profissionalmente por judeus. E eu só fui bem sucedido porque eu já comecei a entender que ali era extensão da família. Então, todo lugar que eu vou, eu levo família. A minha empresa é a extensão da família. Eu trato aquelas pessoas como se fossem meus filhos, mas na hora da disciplina é como se eu fosse o general, tá? Tá tudo certo. Mas primeiro vem a mãe. Eu sou mãe deles. Eu trato aquelas pessoas com carinho de mãe e, por consequência, se você encontra aquela disciplina que você viu lá. Sim. As pessoas trabalham com amor, com paixão, com admiração. Você passa e dá bom dia, elas respondem o bom dia com um sorriso largo e vê que elas têm carinho com você. Isso não tem preço. Por isso que eu falo pra você, a minha empresa é a extensão da minha família. Cara, que coisa linda. Eu acho que você tem que... Pense sobre isso, tá? Pensa, cara. Pô, isso vai ser uma contribuição violenta, cara, pra sociedade. Um livro, um material teu sobre família. Família. É só, por exemplo, o que você falou aqui hoje, até agora, não sei quanto tempo já deu, 28 minutos, é um capítulo ou alguns capítulos maravilhosos sobre família. Só fala assim, Rufino, o que você acha de família? Você vai falando, os caras vão anotando e sai um baita de um material. Faz. Bacana, eu gosto disso porque isso me apaixona, tá? Porque assim, eu sou tão feliz por ter essa base forte chamada família, que eu acho que eu não faço mais que obrigação em compartilhar para que outras pessoas percebam a grandeza disso e comecem a usar também. E quando eu for fazer isso... eu vou colocar você lá, porque pra mim de tudo que você faz de bom pra sociedade, uma das coisas melhores que talvez as pessoas não tenham percebido ainda é a referência que você é de família. Cara, eu vejo você falando sobre família, eu fico emocionado, cara, demais, assim, e eu já tive 2 coisas aqui com a minha mãe e com meu pai ao te ouvir, assim, lembrando e vendo. Eu tenho um momento com meu pai e que eu só fui entender há 2 anos. Quando nasceu o João. De verdade, eu entendi meu pai ali. Quando eu tinha 13 anos, meu pai entrou em casa e falou assim, poxa, você vê, filho, eu tava lá no trabalho, ele tinha um amigo no trabalho, e esse amigo no trabalho tinha um filho que nadava. E esse filho que nadava, ele foi convocado para uma competição fora do país, e o pai não teve condição de pagar. E ele falou assim, você vê, filho, o filho lá do não sei quem, foi convocado uma competição fora do país, mas o menino não vai porque o pai não tem como pagar. Se algum dia isso acontecer com você, eu vendo tudo e você vai. Eu ouvi isso, eu tinha 13. O que é vender tudo? Ele falou, eu vendo o carro, eu vendo a casa e você vai, cara. Aquilo pra mim, Rufino, foi assim... Olha a responsabilidade. Tipo, o que ele tá falando? E aí eu lembro ele entrando em casa e falando assim... Vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Meus melhores amigos e minha família. Vocês são meus amigos. Eu falo, nossa, meu pai é tão... Pra que essa rigidez? Pra que esse jeito? Hoje eu entendo, cara. Eu vou fazer qualquer coisa pro meu filho. Meu filho é meu amigo. Eu sou o pai dele, ele é meu amigo. É uma estrutura, é uma coisa que não existe a chance daquilo quebrar. Não tem como. Nem que eu tente. Eu entendi ele ali. É uma situação que você... para de evoluir para evoluir o seu filho. Do outro. Você arranca um pedaço seu para colocar no outro. E o moleque vai falar, papai, obrigado. Valeu tudo. Eu não entendia, porque eu falo, nossa, meu pai é tão, né? Hoje eu entendo. E eu espero que, de alguma maneira, ele sinta isso que eu tô falando, já que ele faleceu, mas que essa energia, não só pro meu pai, mas para vários outros pais aqui,
Porque as decisões que os meus pais tomaram lá na infância deles... Fez toda a diferença na sua vida inteira. E vai fazer para você e para os netos dele. Porque Incrível. é uma força tão grande que a gente até inverte, às vezes, a ordem natural das coisas. Porque, no meu ponto de vista, a ordem natural é aquele gesto do avião. Você põe a máscara primeiro em você, Certo. depois você põe no outro, mesmo que o outro seja o seu filhinho. Tá bom. Então, quando a gente está nessa conexão, a gente inverte a ordem. Você sabe do procedimento, mas você corre e põe a máscara nele, nem que te falte oxigênio. Cara, é verdade. Por mais que eu sei que a máscara tem que vir em mim primeiro, por mais que eu saiba que esse é o procedimento, se o bicho pegar, vai ser nele. Olha, quando eu tive problema financeiro, que eu ficava sem dinheiro, a sua falava, você quebrou 6 vezes? Sim. Mas se faliu, fracassou? Não, eu só fiquei sem dinheiro. E quando eu ficava sem dinheiro, eu fazia de tudo, mas eu protegia os filhos, o pai, eu protegia as pessoas que eu mais amava primeiro, depois eu fazia a compra da minha casa. Eu falo muito assim, cara, põe a máscara primeiro, você respira e põe no outro, né? Mas na prática, as pessoas que você ama de verdade, na hora você inverte o processo. Porque isso é um processo, eu chamo é processo, né? Põe a máscara em você, respira e põe no outro do lado. Sempre assim. Isso é processo, procedimento. Então, o emocional se sobrepõe ao procedimento. Concordo. A hora que o bicho pega, eu ponho a máscara primeiro das pessoas que eu amo, depois eu resolvo respirar. Escuta, sério, vocês têm que fazer um material de família. Não, eu tô falando sério. Eu vou infernizar vocês toda semana. E aí, Rafa, beleza? Cara, esse podcast aqui vai transformar muitas famílias, meu.